Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de história, né? Então, espero que vocês estejam com o texto em mãos, né? Para que nós possamos dar continuidade à aula da semana passada. Né? Desde o dia primeiro, nós estamos fazendo atividades relacionadas à independência do Brasil, né? A Semana da Pátria. Semana passada nós falamos sobre a vinda da família real para o Brasil, né? Porque antes de falar da independência do Brasil, nós temos que entender esse processo da vinda da família real para o Brasil, né? Então, eu trouxe aqui o slide para vocês para falar agora, né, sobre o processo de independência do Brasil. Então, para começar, né, essa imagem aí, né, que está em todos os slides, né, é uma imagem bem divulgada, né, tanto nos livros de história como também no 7 de setembro, né? Dom Pedro I, né? Grito do Ipiranga em 7 de setembro. Né? Então, isso marca a história do Brasil Império, né? O dia da independência, onde houve várias transformações políticas, tanto econômicas e também sociais, né? E também a dependência da Inglaterra no Brasil. Então, vamos entender aí esse processo de independência. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Então, muito antes da independência do Brasil, várias tentativas de tornar o Brasil independente também aconteceram durante a história, né? Ocorreram durante a história. Mas, infelizmente, várias tentativas, né, vários movimentos que ocorreram para que o Brasil tornasse independente, aconteceram várias mortes, né, por a luta por este ideal da independência, né, que nem sempre deu certo. Podemos citar um fato histórico bastante conhecido, né, que foi a luta pela independência também do Brasil, que ficou conhecido, né, e também nós comemoramos no dia 21 de abril, que foi Tiradentes, né? Ele foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira também, que era um processo também para deixar essa dependência, né, o Brasil deixar de depender de Portugal, né? Então, muitas tentativas ocorreram aí durante a história, né, mas nem sempre deram certo. Então, vamos só resumir, né, esse processo de independência aí do Brasil. No próximo slide, nós vamos falar sobre o Dia do Fico. Como aconteceu esse fato histórico, o Dia do Fico, né? Bastante conhecido também. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Então vamos recapitular essa parte da história. Vamos falar sobre o retorno de Dom João VI a Portugal. Em 1816, minha gente, a rainha de Portugal, que era Dona Maria, né, ela faleceu no Brasil e Dom João assumiu o trono, passando a ser chamado de Dom João VI, né, depois da morte de sua mãe, no ano de 1818. Com o fim das guerras na Europa, né, os portugueses exigiram o retorno de Dom João VI a Portugal. Em 1821, ele retornou à Europa para assumir o trono português, né? Então ele teve que voltar para a Europa, para Portugal, para assumir o trono. Então ele deixou seu filho, Dom Pedro, aqui no Brasil, como príncipe regente. Né? Ele foi nomeado por Dom João VI príncipe regente e ficou responsável pela administração do Brasil enquanto ele estivesse em Portugal, certo? Então, os portugueses queriam que Dom Pedro também retornasse, que é esse fato aí. Ele queria que ele retornasse.
Como ele não voltou a Portugal, os portugueses ameaçaram enviar tropas para o Brasil, né, como ele não queria retornar. Além disso, tinham a intenção de voltar a proibir o comércio entre o Brasil e as outras nações. Então, por isso, aí, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa exigindo que ele retornasse a Portugal. Né? Só que esse fato aí não aconteceu. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, o Brasil queria que Dom Pedro ficasse, a população queria que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? Então, foram feitos vários abaixo-assinados para que ele ficasse no Brasil, né? E ele atendeu, né, a voz da população, do povo. Ele disse: se era para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O próximo slide vai mostrar que, após esse dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Né? Não tinha que ter a aprovação de Dom Pedro para cumprir-se. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. Então, o príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Então, ele recebeu outra carta das Cortes de Portugal para que ele retornasse. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Né? Então, durante muito tempo, essa pintura aí da independência, né, ou morte de Pedro Américo, ela foi considerada um retrato do momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Né? Alguns estudos mostram, porém, que muitos elementos da obra elas não correspondem exatamente àquela ocasião. Então, essa tela que vocês estão vendo aí, né, ela foi produzida em 1886 e em 1888, muitos anos após a proclamação da independência. Para elaborá-la, o artista introduziu elementos que pudessem transmitir a grandiosidade desse acontecimento que foi a independência. Né? Então, Dom Pedro, ao romper com Portugal, assim, em 7 de setembro, né, de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E meses depois, ele foi aclamado o primeiro imperador do Brasil. Então, o próximo slide vai mostrar o fato, né, esse fato que ocorreu, né, depois da independência, depois de ser proclamada a independência. Esse fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. Mas, no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado, como eu falei, o imperador do Brasil. Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Então, os primeiros países aí que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal, depois de muito tempo, foi que só reconheceu que o Brasil havia se tornado independente. Sem este dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra.
embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. Por quê? Mesmo com a independência, o povo mais pobre, ele continuou sofrendo, né? E eles não entenderam esse processo da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual, mesmo depois da independência. Então, a elite que mais se beneficiou, né, a elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou aí do processo da independência do Brasil, certo? Então, minha gente, de acordo com esse texto, né, com esse resumo aí do texto sobre a independência, vocês irão fazer a atividade que se encontra no portal, certo? Copiar o texto no caderno e o exercício também, certo? E também na plataforma vai um vídeo sobre o hino da independência, certo? Então, vocês irão também fazer a leitura desse texto, desse hino, e responder os questionamentos relacionados ao hino da independência do Brasil, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.